Olá pessoal, sou eu aqui novamente no canal Parasita Ambiental. Meu nome é Gustavo Batista e esse é o segundo vídeo da nossa série sobre diversidade genética em Toxoplasma gondii e o uso de ferramentas de CRISPR-Cas9. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, vai lá, dá uma olhadinha aí que eu faço uma primeira introdução sobre esse parasita, o ciclo de vida, sua distribuição global. Mas para esse vídeo de hoje, eu tenho para vocês a distribuição global desse parasita. Então, como eu falei no vídeo anterior, o Toxoplasma gondii possui essa diversidade genética, especialmente na América do Sul, onde você possui várias populações com uma diversidade genética muito grande, onde nenhum tipo de toxoplasma, população predomina, que marca marcadamente com as populações encontradas na Europa e América do Norte, em que você tem uma predominância de tipos 1 e 2. Não. Agora, vamos abordar um pouco do conceito de CRISPR-Cas9 e depois, no terceiro vídeo da série, a gente vê o que podemos fazer com isso. Bem, falando um pouco sobre CRISPR-Cas9, né? Essa técnica, ela vem desse nome imenso, que são pequenas repetições palindrômicas regularmente espaçadas e agrupadas, não é? Que basicamente se resume em um complexo formado por dois principais componentes. Um deles é um RNA, chamado de RNA guia, porque ele guia a Cas9 para o alvo que você tem interesse, não é? E esse RNA tem duas partes principais, né? A sequência de RNA desse plasmídio, desse RNA, é formado por um scaffold, não é? Um esqueleto, que é uma sequência mais invariável, não é? A sequência que você tem ali já definida e você não vai mudar, que na verdade se funciona mais apenas como um arcabouço para que a Cas9 se ligue, né, na sua configuração tridimensional. E uma segunda parte chamada de spacer, o espaçador, que está aqui em verde. Esse espaçador você já tem definido quando você compra um plasmídio e você precisa mudá-lo. Você precisa colocar no spacer a sequência que você está interessado em trabalhar. Então, vamos supor, eu estou interessado na proteína de superfície A. Então, vou colocar ali qual é a sequência dentro do gene que codifica essa proteína através de uma PCR de mutação sítio dirigida. Então, você desenha primers para fazer a mutação e aqui você troca a sequência original pela sequência de interesse. O segundo componente é uma exonuclease chamada Cas9. Existem outros mecanismos de CRISPR na natureza, mas o que tem sido mais usado é esse, que usa Cas9. Uma vez que você fez a mutação sítio dirigida do seu spacer, você tem a Cas9 se ligando a esse RNA guia, formando esse complexo Cas9 RNA guia, né? Que agora você pode introduzir dentro da sua célula de estudo, no caso do nosso vídeo aqui é Toxoplasma gondii, mas essa técnica tem sido abordada para Trypanosoma cruzi e outros organismos, né? Células de mamífero, camundongo e por aí vai. O que acontece, o que esse complexo vai fazer é escanear o genoma dessa célula e encontrar a sequência específica para o seu spacer, né, para o seu espaçador em verde ali. E através de pareamento de bases, né, esse RNA guia reconhece a sequência que você precisa, que você quer estudar, e a Cas9 agora faz a quebra da ligação fosfodiéster nas duas fitas de DNA, promovendo essa quebra. Tá? Quais são as consequências disso? Um dano do RNA força a célula que você estuda, toxoplasma, célula humana, camundongo, o que for, a reparar, porque é um erro, é um dano. Então, a célula vai tentar recuperar esse DNA lesado. E nisso ela pode fazer por uma não recombinação homóloga, que nesse processo você vai ter três principais consequências. Na tentativa de reparar esse DNA, a célula vai inserir nucleotídeos que não haviam antes. Isso é chamado de inserção. Dessa forma, você consegue introduzir novos aminoácidos na proteína que você estuda. Ou você pode adicionar etiquetas moleculares, né? Se você não tem um anticorpo que detecta essa proteína que você estuda, você pode usar etiquetas moleculares, ou tags. Você pode causar deleções.
Você está interessado em saber se essa parte da sequência do gene é importante ou não para a biologia do parasita, para o seu crescimento, na dispersão e assim vai. Você tem deleções. E o outro é a mudança da fase de leitura, em que você remove ali, troca totalmente a sequência de nucleotídeos e como esse gene é lido pela RNA polimerase, o que vai mudar totalmente a sequência de nucleotídeos da proteína expressa por esse gene. O outro mecanismo de reparo é através de homologia. Nesse sistema, você precisa formar um molde, promover junto com a Cas9 e a RNA guia um molde, que é uma PCR, com a sequência que você quer introduzir ou usar para mudar algo dentro desse genoma. Então, aqui, usando esse molde, você pode criar deleções sítio-específicas, você pode colocar mais do que uma modificação ou outra, dependendo de qual é o molde que você adiciona nessa sequência aqui. No nosso exemplo, nós temos uma mutação e uma inserção de um tag. Se quiserem mais informações sobre essa técnica, aqui está a fonte. Ok. Qual que é o caminho dentro do laboratório em que eu uso essa técnica? Você tem aqui, o primeiro é desenhar o seu RNA guia. Então, você precisa usar algumas ferramentas de bioinformática, né? Desenhar os seus primers, selecionar qual a sequência mais apropriada para fazer isso. Tá? Depois, uma vez que você obteve o seu plasmídio, que codifica tanto a Cas9 quanto o seu RNA guia, você transfecta os parasitas. Então, você promove a incorporação desse DNA exógeno dentro dessa população. Ou, se você ainda quiser usar aquele reparo por homologia, você adiciona a sua PCR, tá? Então, tudo isso, durante o seu processo de infecção, você vai promover com que essa população de parasitas incorpore esse DNA exógeno. E isso, após a transfecção, lhe dá uma população heterogênea, em que, durante o processo, alguns parasitas morreram, e esses não contam, né? Morreu. E outros parasitas foram modificados. Esses parasitas em verdes aqui são aqueles que incorporaram esse DNA exógeno, incorporaram o plasmídio do seu CRISPR, e junto com parasitas que não foram transfectados. Você agora entra num passo de seleção, mais comumente usando drogas, né? Você pode fazer isso por citometria de fluxo, deixa essa população crescer e faz citometria de fluxo. Ou você adiciona drogas ao meio e você elimina da população todos os parasitas não transfectados e promove o crescimento dos parasitas transfectados. No final do processo de seleção, você vai ter a sua população selecionada, que é uma população ainda policlonal. Você pode fazer processo de clonagem, né, isolar um parasita específico e trabalhar com a população clonal, ou trabalhar com essa população policlonal, em que todos eles já receberam o plasmídio que você introduziu. E, por fim, com essa população, você pode acessar os fenótipos que ocorreram, né? Se você deletou esse gene do genoma, o que acontece? Quais são as alterações morfológicas, de crescimento e por aí vai. Então tá, dentro do laboratório, o que nós vamos ter o primeiro passo é saber que toxoplasma é cultivado in vitro dentro de células. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é remover os parasitas de dentro dessas células. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Eu removi o meio de cultura e agora estou raspando as células infectadas que estão no fundo do frasco, tá? E isso tudo eu estou raspando, removendo aquelas células que estão ali anexadas. Depois de fazer todo esse processo de raspagem, você transfere essas células para um tubo, isso tudo no gelo, dentro da sua cabine de biossegurança, né? E você agora precisa lisar essas células. O problema aqui com o toxoplasma é que é um parasita intracelular. E para fazer a transfecção, você não pode ter a célula hospedeira. Então, o primeiro passo é remover o parasita de dentro das células, tá? Então, você faz isso através de uma seringa.
em que você passa a sua célula, essa suspensão de células infectadas, através dessa seringa. Tá? O que essa seringa faz, na verdade, é a lise mecânica dessas células, porque a seringa, o espaço da seringa é menor do que a célula hospedeira, então a célula se rompe, mas o parasito, o taquizoído de toxoplasma, ele é muito menor e ele consegue passar sem grandes danos. Você faz isso algumas vezes, tá? Tenha muito cuidado com a agulha para não se auto-infectar. Faz esse processo algumas vezes, aqui eu faço geralmente 4 vezes. Vou para uma centrífuga, faço a centrifugação para eliminar o debris celular do parasita que vai ser centrifugado. No final, eu removo o debris celular, todo esse líquido, vou ficar com um pellet dentro do tubo, que são os parasitas extracelulares agora, recém-lisados, estão bem ali no fundinho. Agora, eu ressuspendo os parasitas num tampão de transfecção e agora eu uso essas cubetas de transfecção. Adiciono o DNA aqui com exógeno, nesse caso plasmídio para o CRISPR, para cada uma dessas cubetas e também adiciono os meus parasitas. É claro, eu contei, eu coloco um número exato de parasitas em cada cubeta, tá? Eu estou passando, mas eu quero deixar uma ideia geral do como funciona. Adiciono parasita a essas cubetas e faço isso para todas as minhas amostras. Nesse caso aqui, eu tinha 5 amostras. Depois de todo esse processo, eu levo a minha amostra até um eletroporador. Então, o que essa máquina vai fazer é emitir um impulso elétrico que vai passar entre as placas metálicas dessa cubeta e transfectar o meu parasita. Então, eu coloco, tenho 2 placas metálicas, adiciono a cubeta, aproximo, e agora eu aplico um pulso elétrico. Essa cubeta já está transfectado, os parasitas, lembrem-se, alguns incorporaram esse DNA exógeno, outros não incorporaram esse DNA exógeno, e o processo se repete até que todas as suas amostras tenham sido transfectadas. Depois desse processo de transfecção, que é o mais rápido, você volta para o fluxo laminar e pega novas células não infectadas, tá? E agora o que você vai fazer é pegar os parasitas de cada cubeta e transferir para um novo frasco com células não infectadas. Essa população transfectada e não transfectada, está tudo misturado ali, infecta essas células hospedeiras e agora durante o seu processo 3, que é a seleção, e nesse caso eu uso drogas que vão eliminar os parasitas não transfectados e permitir que os transfectados cresçam, né? Então, você faz isso para todas as suas amostras. E o último passo, leva tudo isso para a sua incubadora, deixa essa população crescer durante o processo seletivo para que você consiga obter os parasitas mutantes, aqueles que sofreram a deleção, ou a inserção, ou qualquer modificação que você quis fazer com o CRISPR. Bem, pessoal, por hoje é isso que eu tenho para vocês. Espero que vocês tenham entendido o processo, os passos que nós temos e como funciona o princípio, porque no próximo vídeo do canal eu vou mostrar para vocês alguns exemplos do que eu posso fazer dentro do laboratório e quais são as perspectivas que nós podemos ter para o futuro. Até mais!